Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Papo Coach. Esse programa que eu não canso de falar, que foi desenvolvido, idealizado para levar até vocês conhecimento de vários profissionais do mercado, de forma a te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. E hoje nós vamos falar de dores, de angústias, de sentimentos, de emoções. Está preparado para vir com a gente? E olha só quem que vai participar com a gente. Dois grandes profissionais, nosso amigo André e a Mila. Olha um pouquinho deles. Quem está em processo de evolução. Na realidade foi machucado, sim, mas não foi destruído. E isso te permite crescer, isso te permite expandir, assim como o músculo do corpo, toda a musculatura da alma. Relacionamentos, tá? Então, a gente tem que deixar de lado, parar de negar e negligenciar as nossas emoções, tá? Dizendo que a gente não quer, vamos supor assim, eu tô bem. Muitas vezes a gente... Então, vem com a gente, o programa tá demais. Como eu sempre falo para vocês, caneta e papel na mão para anotar os pontos importantes e o mais importante, colocar sempre em prática. E nesse programa de hoje, falando de sentimentos, emoções, dores, angústias, ressentimentos, como que você trabalha isso dentro de você? Tem gente que acha que emoção e sentimento é a mesma coisa. Não é. No dicionário tem até uma singularidade entre um e outro. Mas a emoção é uma ação instintiva que você toma quando acontece alguma coisa. O riso, o choro, é uma emoção sensitiva. E a emoção que desencadeia o sentimento no futuro. Então, quando a pessoa fala assim, você está sentida com alguma coisa que aconteceu. Quando aconteceu, você gerou aquela emoção no momento. Mas depois você pode desencadear um sentimento. E isso pode afetar diretamente na sua vida profissional, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos. Por isso que é tão importante você conhecer sobre esse assunto, para você cuidar da sua vida, para você trilhar um caminho de mais acerto. E como é que a gente faz sobre emoções e sentimentos? Tudo é uma forma de como você está interpretando as coisas. Emoção é ação imediata. Aconteceu uma coisa, você ri, você se diverte. Muitas vezes você ri quando não pode, Então tem momentos que você fala assim, se tiver uma situação crítica que a pessoa fala assim, não pode rir, parece que naquela hora você quer rir. É incrível. Tem um caso muito interessante da minha infância, que a gente estava andando, vários amigos andando junto, e vi um cara de bicicleta subindo na rua. E a gente andando, saindo para balada da noite. E esse cara toma um tombo na nossa frente. E nós ficamos assim meio sem saber o que fazer, porque ele caiu, ele praticamente caiu na nossa frente assim de bicicleta. Mas não machucou. Ele só ficou misturado lá, ele com o chão, com bicicleta. E a gente ficou olhando aquilo. E o cara ainda virou pra gente e falou assim, tá vendo? A gente falou assim, tá vendo o quê? Daí começamos a rir, não conseguimos controlar. Eu sei que o cara ficou chateado, porque ninguém gosta de rir quando está com algum problema, Mas assim, a gente não conseguiu segurar. E agora um grande defeito da gente, a gente falou isso em outro programa já, por que quando as coisas acontecem com a gente, quando o inesperado acontece com a gente, que provoca nossas emoções, principalmente em relação a isso, se você cai na rua, alguma coisa assim, você fica chateado, você fica revoltado, você fica bravo com aquilo. E quando é uma situação que alguma pessoa cai, que não machuca, que não é idoso nem nada, que você vê que não se machucou, você dá vontade de rir. Porque o inesperado gera isso com a gente. O inesperado gera essa emoção, que pode ser de felicidade ou não. Então é importante você conhecer isso. E essas emoções vão desencadear ou não também os sentimentos que você está sentindo. E os sentimentos podem inibir você de algumas ações. Pode inibir, pode modificar os seus resultados. E olha só o que a Mila vai trazer para a gente sobre essa parte de emoções, sentimentos, dores, angústias. Vamos lá ver? Olá, tudo bem? Meu nome é Mila Mariano, eu sou coach profissional aí do desenvolvimento humano e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre emoções, tá? Sobre como que a gente pode lidar aí com as nossas emoções no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que às vezes a gente confunde
os nossos sentimentos, às vezes a gente nem sabe o que a gente está sentindo. Então hoje eu vim trazer um pouquinho desse tema para vocês, tá? Gente, sabe por que é tão importante a gente lidar com as nossas emoções? Porque lá quando a gente era pequeno, a gente ouvia muito, às vezes, a nossa mãe falar assim: engole o choro, você tá chorando, mas que feio, que coisa feia. Principalmente os meninos: homem não chora, para com isso. Então, quem já ouviu muito essas frases quando criança, né, ou até mesmo, né, já falou assim para os filhos. Todos nós, eu já fiz isso com meu filho, já falei para ele: engole o choro, menino. Então essas expressões, gente, esse tipo de atitude faz com que a gente forme aí crianças, né, adolescentes e até mesmo futuro adultos ansiosos e deprimidos. Por que isso acontece? Porque a gente frustra essa pessoa já na infância, a gente frustra ela de que sentir essas emoções não é legal, de que sentir talvez esse sentimento faz mal, chorar, sentir tristeza. Então a pessoa fica com aquele sentimento de que sentir esse tipo de emoção é desagradável, tá? Que elas não devem ser sentidas, tá? E porque elas pensam talvez que é feio, tá? Que isso vai demonstrar fraqueza, mas é o contrário, gente. Todos nós temos a mesma capacidade de sentir alegria, de sentir tristeza, de sentir raiva, de sentir medo. Todos nós temos a mesma capacidade. A única coisa é que as que são agradáveis, a gente gosta de sentir mais, né? A emoção boa, ela é aquela que nos faz sentir bem. Então nós preferimos ficar com esse sentimento gostoso, tá? E essas que são ruins, que são desagradáveis de sentir, a gente fica um pouco com receio de ter esse sentimento, tá? Então quer dizer, um exemplo para vocês é como a febre. Sentir febre, estar gripado é desagradável, passar mal, né, é desagradável, então a gente não gosta, então indica que estamos doentes ali, que a gente precisa se cuidar. Então geralmente quando a gente sente essas emoções, a gente sinaliza algo assim que tipo que a gente tá doente, que tipo, nossa, aquela tristeza me leva a refletir, sabe, por que eu tô sentindo aquela raiva, ou por que eu tô tendo aquela atitude. Então, por isso que é importante a gente saber lidar, porque se a gente não sabe lidar com isso, fica extremamente prejudicial para nossa saúde, para nossa vida, para os nossos relacionamentos, tá? Então, a gente tem que deixar de lado, parar de negar e negligenciar as nossas emoções, tá? Dizendo que a gente não quer, vamos supor assim, eu tô bem. Muitas vezes a gente enfatiza que tá bem não estando bem. Então a gente tem que parar de negligenciar isso e aceitar o que a gente tá sentindo naquele momento. Principalmente assim, aceitar aquele sentimento que nós estamos passando ali e não tentar reprimir aquele sentimento. A gente tem que trazer aquele sentimento à tona, olhar para aquele sentimento, por que eu estou sentindo isso? E não deixar com que fique negligenciado ou que a gente, sabe, engula as emoções e tipo como se eu estivesse bem, sendo que eu não estou bem. Então a gente tem que olhar com mais carinho, com mais detalhe. A gente tem que não olhar só para os nossos sentimentos, mas sim para as nossas ações do nosso dia a dia. O que durante o nosso dia faz com que a gente se sinta dessa maneira? Eu não vou estar alegre o tempo inteiro, do mesmo jeito que eu também não vou estar triste o tempo inteiro. Então eu tenho que equilibrar essas emoções. Mas para eu equilibrar essas emoções, eu preciso entender o que eu estou sentindo naquele momento. E além de entender o que eu estou sentindo naquele momento, eu tenho que trabalhar essa inteligência emocional dentro de mim. Eu tenho que trabalhar eu tenho que olhar diferente para essas emoções
e entender por que eu estou sentindo aquilo nesse momento. Isso para mim é bom ou é ruim? Eu quero continuar sentindo isso ou eu não quero? Entende? Muitas pessoas às vezes negligenciam, como eu estava falando para vocês, as emoções porque não quer estar sentindo aquilo. Mas quando a gente aceita aquele sentimento, sabe, em nós, a gente passa a não reprimir ele e a gente começa a nos ajudar nessa tarefa aí de entender como que nós estamos nos sentindo. Porque cada emoção que a gente sente, cada sentimento, ele traz pra gente alguma coisa em si. Né? Quando a gente está muito triste, por exemplo, a gente começa a refletir sobre tudo que a gente viveu ou o que está vivendo naquele momento. Quando a gente sente raiva, por exemplo, a gente tem alguma ação, né, daquela raiva, a gente faz algo. Então a gente tem que aprender a ressignificar isso. Se eu estou com raiva, eu não preciso sair gritando e nem agredindo ninguém. Eu não preciso sair fazendo coisas aí que depois eu vá me arrepender. Não. Se eu estou com raiva, eu tento respirar e me acalmar. Por que eu tô sentindo aquela raiva? Por que eu tô sentindo aquela emoção naquele momento? O que me gerou aquela emoção? Que tipo de situação que me levou a sentir isso? Então, se a gente analisar de uma forma mais tranquila e se a gente puder observar de uma forma de por que eu estou sentindo isso e ressignificar essa emoção, nós vamos viver muito melhor, tá? E é o que eu falo, às vezes a gente faz isso com as crianças hoje, porque eu fiz com meu filho, você também deve fazer com o seu, né? De falar pra ele, nossa, você tá com raiva, ou então causar a raiva nele, né? A braveza na criança. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Quando a gente for falar com as crianças e principalmente com os adolescentes que são muito rebeldes, porque eu tenho um adolescente em casa e eu sei como você querer conversar, você querer se expressar e ele vir com aquela brutalidade toda, mas é o que ele tá sentindo talvez, mas ele não sabe expressar aquilo, tá? Por isso que ter inteligência emocional, estudar sobre inteligência emocional e principalmente saber significar os nossos sentimentos, a gente consegue compreender melhor a situação à nossa volta, a gente consegue filtrar pelo que é necessário sofrer ou não, tá? E a gente aprende a ajudar as outras pessoas à nossa volta e os nossos filhos também a entender esses tipos de emoção. Ninguém vai ficar o tempo todo triste, ninguém vai ficar o tempo todo alegre, ninguém vai ficar o tempo todo com raiva. Então, olha pra vocês verem, quando você sente nojo, por exemplo, o nojo, ele é algo assim, tipo, sabe, que você sabe que aquilo não é legal pra você, sabe, que aquilo... Então, quando você sente essas emoções, né, desagradáveis, principalmente aí de sentir nojo de algo, é tipo uma defesa que você tem ali, sabe? Tipo nojo de um lixo. Então, o nojo, ele protege você de uma contaminação, tá? A tristeza, como eu já falei, ela te leva a uma reflexão, né? E a alegria te traz aquele sentimento, assim, de euforia, de você estar alegre, de você estar eufórico, né? Então, quando você está alegre, você está contente, você quer abraçar pessoas, você quer falar com as pessoas, você fica eufórico, tá? Mas nós temos que ter equilíbrio entre as nossas emoções, principalmente dentro de um relacionamento. Eu trabalho muito com relacionamento e muitas das vezes as pessoas me procuram para tentar equilibrar mesmo essa questão dentro do relacionamento, porque talvez o companheiro é bravo demais, o companheiro grita muito, então isso é lá do perfil comportamental dele, que ele foi criado assim, porque são duas pessoas diferentes, mas não é porque ele foi criado assim, é porque através disso,
desse perfil comportamental dele, ele traz mais disso para a vida, dessa agressão toda, de falar alto, de ser mais agressivo. Muitas vezes eu escuto falar assim, meu marido é um chucro. Então isso vem do perfil comportamental dele, sabe? Então por isso que é importante a gente saber o nosso perfil, a gente saber também lidar com as nossas emoções, para que a gente possa trabalhar aí, viver, né, ter uma qualidade de vida melhor diante disso, ter uma qualidade de vida onde possamos ter relacionamentos saudáveis, tanto na nossa relação com o nosso companheiro, como com as pessoas à nossa volta e principalmente com os nossos filhos, tá? Demais, né? E aí você me pergunta assim, tá ok, eu entendi o que são emoções e o que são sentimentos. Eu entendi que dores, angústias, tudo isso faz parte dos sentimentos, de ressentimentos, né? Os ressentimentos também fazem parte dos sentimentos. E como é que eu trabalho isso? As emoções, gente, é vida. Você está vivendo, você está sujeito às emoções. E você não tem que se privar delas. Você tem que só acompanhar elas acontecendo para você gerenciar as emoções. Você não pode deixar elas tomarem conta de você, porque senão você vai agir por ímpeto e você vai ser cruel, você vai ser covarde, se tiver que ser. Então, se você não controlar isso, você pode permitir que essas heranças não gratas tomem conta da situação. Da mesma forma que também você pode ser alegre, envolvente, emocionante, e isso é legal. Só que tudo tem que passar pelo seu controle. Então a gente está falando no campo de emoções. E quando esse campo se enraiza na gente no campo de sentimentos? Como é que eu trato esses sentimentos? Primeiro, eu entendo o que está acontecendo. No momento das emoções, não é o momento de eu entender nada, porque eu estou na flor das emoções. Depois que isso acontece, antes desse sentimento enraizar na minha mente, eu vou entender o que está acontecendo. Aí é importante eu ter a empatia, eu ter a observância de tudo. É importante eu ver com os olhos dos outros, não só em relação ao que aconteceu, mas em relação à minha postura. Por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou desenvolvendo aquele sentimento? Por que eu agi com aquela emoção? Então isso é importantíssimo, você desencadear isso dentro de você, você tomar controle dessas emoções, para que elas gerem os sentimentos que você deseja. E mesmo depois dos sentimentos criados, é importante você analisar friamente e debater com você mesmo o porquê desses sentimentos. E se precisar, utilize um profissional para isso. A gente tem trazido aqui no programa diversos profissionais que estão aí para te ajudar. E sempre a gente coloca a mídia social dele para vocês entrarem em contato justamente por isso, para poder ajudar vocês. Então aquele profissional que você viu aqui no programa, que tem mais empatia, que você sentiu mais empatia com ele, entre em contato, faça um contato com ele, vê o que ele pode te ajudar. E isso é de grande importância para ajudar você no seu desenvolvimento. Então não perca tempo, faça isso logo, para você se autoajudar. Lembra que a gente falou do autoconhecimento aqui no programa? Se você não viu, corre lá no nosso canal do YouTube, @ajacerto. Tem todos os programas Papo Coaches lá, para você verificar a hora que você quiser e assistir quantas vezes você quiser. E o mais importante, encaminhe para quem você acha que pode ajudar com essa informação. E se você ainda não faz parte, se inscreve lá também. Marque o sininho para sempre chegar o vídeo para você. Nós temos também o canal do Instagram, @ajacerto, é o mesmo nome, e que cresce a cada dia. E nosso muito obrigado a todo mundo que participa com a gente disso. E você é nosso convidado para isso também. Então, se você não é inscrito, corre lá e se inscreve. E o que vai gerar essas emoções e sentimentos? Essas emoções e sentimentos vão gerar quem você é, como você responde à sua vida, como você responde ao meio. E olha só o que nosso amigo André vai trazer para a gente, uma abordagem fantástica sobre isso também. Olha lá. Olá, Aldrin Fonseca, tudo bem?
Amigo, que privilégio estar aqui com você, juntamente com os nossos amigos do Papo Coaching, e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto tão relevante, tão importante para a nossa saúde emocional, para a bem-aventurança dos nossos dias. Eu recebi como convite para esse programa pontuar alguns princípios a respeito da dor, da mágoa e da angústia. Por mais que esses três sentimentos, numa primeira percepção, possam ser colocados em uma vala comum, eles são muito distintos e os efeitos de cada um destes sentimentos, eles podem gerar coisas boas e ruins. Primeiro eu quero falar da dor. Lendo a respeito da vida, algo me chamou muita atenção, que diz que a vida só se alimenta daquilo que lhe faz bem. E isso é uma verdade, daquilo que lhe é essencial. E a dor, ao contrário do que muitos possam pensar, apesar de todo o desconforto que ela gera, ela tem um processo de fortalecimento, ela tem um processo de revelação. A dor, ela tem um processo, sobretudo, de uma melhor percepção dos ambientes e também de valoração daquilo que nos cerca. Veja bem que a vida nasce mediante a dor. A dor do parto talvez é uma das dores mais intensas, né, que uma mulher pode sentir, e desta dor resulta a vida. E isso nos traz um apontamento, um sinal muito interessante de que a dor, apesar do desconforto que ela gera, ela traz consigo como consequência a vida, traz consigo como consequência o crescimento. Você pega essa galerinha do início do ano aí, Aldrin, que muitas vezes se dirige às faculdades para colocar o corpo em dia. A primeira semana é exaustiva, as pessoas na realidade saem da academia doendo, né, todos os fios de cabelo do corpo, e essa dor é justamente pelo processo, né, que está havendo no organismo, ou seja, está machucando, está doendo, mas é justamente essa dor, essa cicatrização de uma musculatura que saiu, né, do seu estado parado ali, né, acomodado, e foi colocado em movimento e foi desafiado a crescer. A dor é, na realidade, o sintoma de que algo está em transformação. E essa dor, ao contrário do que muitos pensam, ela traz consigo algumas características muito importantes. Primeiro, se está doendo, é porque você está vivo. Só sente dor quem tem vida. E isso é um bom sinal, é prova de que as coisas não acabaram. Só sente dor quem está em processo de evolução. Na realidade, foi machucado, sim, mas não foi destruído. E isso te permite crescer, isso te permite expandir, assim como o músculo do corpo, toda a musculatura da alma, né, do estado de espírito. Vai doer, mas você vai sair desse processo muito mais fortalecido. E a dor também nos ensina a valorizar as mínimas coisas. Eu me lembro de um exemplo que aconteceu comigo quando eu me submeti a uma cirurgia, e para essa cirurgia tomei uma anestesia, e o resultado dessa anestesia foi o comprometimento das minhas vias urinárias. E eu senti muita dor pelo fato de não poder urinar tranquilamente. Foi necessária a aplicação de uma sonda. E foi algo constrangedor, foi algo muito dolorido. Parecia que tinha, sabe assim, algo externo dentro de mim. E hoje, todas as vezes que eu me dirijo ao banheiro para fazer uma das coisas mais básicas que um ser humano pode fazer, um xixizinho, eu sou movido de gratidão por saber que aquilo que para muitos é comum e passa desapercebido, na realidade, pelas experiências, né, que eu sofri, pela dor que eu sofri, eu começo a ver que nas mínimas coisas a gente consegue valorizar após a dor. Então a dor, eu quero fazer uma abordagem, ela é muito positiva. Você só não pode sucumbir diante dela. Claro que você vai ter que tratar, vai ter que obedecer um processo, muitas vezes leva tempo, mas a dor é um bom sinal. Diferentemente da mágoa. A mágoa, na realidade, é o laço que nos prende ao passado, às situações vividas, às decepções sofridas. E quando nós carregamos no nosso coração essa mágoa, quando nós não nos vemos livres dessas mágoas, todo o nosso futuro está comprometido. A gente tem a percepção de pensar que carregar a mágoa é uma maneira de punir aquele que nos feriu, e isso não é uma realidade. A mágoa, na realidade, ela só faz mal para quem sente. E nós estamos vivendo um tempo tão pesado, tão difícil, e nenhum de nós precisa carregar consigo qualquer sobrecarga.
Então a gente precisa tirar de sobre, cada um de nós, dos nossos ombros, aqueles sentimentos que nós trazemos pelas experiências ruins do passado. Essa é a proposta, conviver bem com a dor e se ver livre da mágoa. E como é que nós podemos tratar as nossas mágoas? Pela atitude do perdão, pela disposição em perdoar, pela determinação em voltar ao passado, desatar esse laço através do perdão que nos prende às mágoas, aos ressentimentos e nos fazer livres para vivermos novas experiências. Uma vez eu conversando com um amigo, ele me chamou a atenção dizendo: André, você não pode mais pensar em viver relacionamentos futuros, situações futuras, ambientes futuros, trazendo consigo as cargas, as mágoas, os ressentimentos do passado, porque senão esses sentimentos, ressentimentos, mágoa, vão influenciar todo o seu futuro, tudo aquilo que a vida te traz de novo. Então é necessário desatar esse nó. Quando nós nos reportamos às Sagradas Escrituras, independentemente se você tem as Sagradas Escrituras como um livro de fé, assim como eu tenho, eu creio em Jesus como um Senhor e Salvador, o Filho de Deus, essa é a minha percepção. Então, o que a Bíblia me diz vale muito para mim, mas mesmo que a sua abordagem de Cristo não se dê pela fé, é inegável quem Ele foi, é inegável a transformação que Ele gerou no mundo, é inegável que a história da humanidade, principalmente para nós do Ocidente, está dividida entre antes e depois dele. Então, quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus, que influencia tantos pensadores, filósofos, sociólogos, o cristianismo, os fundamentos do cristianismo, ele traz uma passagem muito interessante e eu quero falar sobre essa passagem com você. Ele diz o seguinte, que o vinho novo não se põe no odre velho. O odre era um compartimento de embalagem feito de couro, onde se guardava o vinho. E quando o vinho era colocado ali dentro, esse odre se expandia pela fermentação do vinho, de forma que ele só poderia ser usado uma vez. Quando viesse um novo vinho, era necessário um novo odre, porque se você coloca um novo vinho para ser fermentado dentro de um recipiente que já está deteriorado, aquele odre iria se romper e todo aquele vinho iria se perder. O vinho é o simbolismo da alegria, da vitória, da redenção, E você não pode desperdiçar isso, aquilo que Deus tem de novo para a sua vida, aquilo que a vida tem te proposto de novo, num ambiente escuro, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, que é o coração machucado. Então troque o seu coração, Deus ele diz, olha, me dá o teu coração velho, deixa eu te dar um coração novo para viver novas experiências. Porque você se fazendo livre das mágoas, vivendo e aprendendo a conviver com a dor, nós temos um outro elemento. Você já não vai ter mais angústia dentro do seu coração. A angústia é o resultado de tentar viver o futuro carregando o peso do passado. Então, olha, valorize as suas dores, as experiências, as lutas, as dificuldades, saia mais forte, se permita ser transformado, fortalecido. Rompa as pontes do passado através do perdão, não mais carregando a mágoa. Isso não é um favor que você fará para o outro, é um favor que você fará para você. E com esse novo coração, com essa nova experiência, certamente as angústias serão varridas, a ansiedade e os medos. E é isso. Que Deus abençoe a sua vida. Privilégio ter participado com você um pouquinho, compartilhando com você esse saber, esse conhecimento. Valeu, Aldrin. Demais, Esse programa, eu fico com uma gratidão imensa de contar com profissionais amigos aqui, que passam por aqui e deixam esse legado de informações para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores. É muito gratificante a gente saber que a gente está proporcionando melhoras. E como é que a gente sabe disso? Pelos diversos relatos que a gente recebe em nossas mídias sociais, agradecendo que um programa específico ajudou nisso ou naquilo. E a gente fica muito grato com isso, porque a intenção do programa é exatamente essa, tá? Levar até vocês conhecimento e divulgar esses profissionais fantásticos, para que você possa acessá-los de forma rápida, direta e objetiva. E para a gente ir para o finalzinho do programa, sobre essa parte de emoções e sentimentos, dores, angústias, ressentimentos, tudo isso que a gente, tristeza, alegria, tudo isso que a gente passa no nosso dia a dia. E fica aqui direcionando para o final, como é que você pode trabalhar isso? Como é que você pode tornar você uma pessoa melhor? Não só para o meio que você vive, mas principalmente para você. Principalmente pela sua qualidade de vida. Você precisa entender esses sentimentos. Emoções é um negócio que acontece, você responde a elas.
É um instinto, como a gente já falou aqui. Você começando a entender os seus instintos, você consegue antecipar. Quando alguma coisa está acontecendo, você vê, não é aquele negócio, você vê a casca de banana, você fala assim, uma casca de banana, vou cair de novo. Não é por aí. É você entender o que está acontecendo para você antecipar as suas emoções. Se você sabe que alguma determinada situação te leva a uma emoção de raiva, antecipe a isso e mude esse ciclo de coisas que vem acontecendo que vai te levar à raiva. Porque você sabe com raiva como é que você age. E o contrário também. Se você sabe que alguma coisa vai te levar a um grau de alegria, corra atrás disso para que isso aconteça. Alegria é importante. Você tem que viver bem sua vida. Porque você começando a gerenciar isso, fica muito mais fácil você gerenciar os sentimentos que tudo vai gerar na sua vida. Lembrando que a maioria dos ressentimentos de mágoas que a gente tem é porque a gente espera das pessoas o que provavelmente elas não podem dar. E a gente cria uma expectativa sobre isso. E essa expectativa quem criou foi a gente. Então o erro de criação é nosso. Por quê? Porque se o resultado não sair como desejava, porque esse resultado não depende de você, porque é uma expectativa que você criou no outro, então esse resultado, ele merece ser avaliado. E aí, quando você entende isso, você faz essa ressignificação de que a expectativa foi sua, foi alta demais, você consegue aceitar os erros dos outros, você consegue aceitar que as coisas não saem como você deseja. Eu não estou falando para você acostumar com a mediocridade, para você não correr atrás dos seus sonhos, para você aceitar as não ocorrências do que você deseja. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para você aceitar as coisas que vêm acontecendo, para você ter forças para mudar, para você ter reação para mudar aquilo que está acontecendo com você e conduzir para o caminho que você deseja, para o caminho de sucesso, para o caminho de felicidade. Esse é o que a gente deseja para você aqui. E para finalizar, a gente agradece mais uma vez a nossa grande parceria com a TV Sete Lagoas e com a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e a todos os telespectadores que participam com a gente do programa. E convidando mais uma vez você para o nosso canal do YouTube, corre lá, se inscreve lá, você não vai se arrepender, eu te garanto. @ajacerto, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você é sempre bem-vindo. E agradecendo aqui mais uma vez a Mila Mariano e o André Longo sobre essa participação fantástica aqui com a gente nesse programa. E a todos os profissionais que já passaram por aqui, nosso muito obrigado. E o programa Papo Coach fica por aqui e a gente se vê até um próximo programa ou nos nossos canais do Instagram e do YouTube. Um grande abraço, uma ótima vida para você, mas faça uma ótima vida, não espere ela acontecer. E a gente se vê por aí. Um grande abraço, tchau!